Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma escola dominical, escola bíblica. Temos feito, nesse tempo de confinamento, nossas aulas à distância. Estamos no período de intervalo, depois de finalizarmos o primeiro ciclo. E nós hoje queremos tratar de um assunto muito importante que diz respeito também a nós pais em relação ao ensino, ao aprendizado dos nossos filhos. Nós estamos vendo uma época de confinamento e nesses tempos de confinamento nós não podemos contar com a escola dominical presencial. Os professores trabalham com o tema ensinando os nossos filhos, né? Então nossas crianças não têm a possibilidade de participar de uma aula presencial que é tão proveitosa, mas por causa disso muitos pais se encontram em dificuldade para saber o que eu posso fazer então para que meu filho aprenda da palavra. Como infelizmente estamos em uma época onde os pais terceirizam a educação dos seus filhos, deixando tudo ao cargo dos outros, isso tem acontecido também, infelizmente, no meio do cristianismo, na igreja. Os pais acham que são os professores da escola dominical, o pastor, as pessoas envolvidas com lideranças. Muitos dos pais, não todos os pais, acham que essa é uma incumbência que não pertence a eles, e isso não é verdade, né? Isso é um problema que nós estamos enfrentando. Às vezes os pais encontram muitas barreiras para que assumam o seu papel requerido por Deus, que é primordial na educação cristã dos seus filhos. Hoje, então, para nos ajudar, nós convidamos o reverendo Dario Cardoso, que é pastor colaborador na Igreja Presbiteriana de Vila Maria, professor no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, lá no Mackenzie, e vai falar sobre o tema o papel da família na preparação dos crentes. Então, nosso desafio é que você assista, aproveite o estudo e reflita sobre aquilo que você está fazendo ou está deixando de fazer para atender esse chamado do Senhor para cuidar dos seus filhos. Então preste muita atenção, aproveite esses momentos, que sejam momentos de bênção para a sua vida. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor também sobre o reverendo Dario, sobre todos nós, para que esse estudo seja proveitoso. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pelo seu cuidado, pedimos perdão pelas nossas faltas, que são muitas, e pedimos que o Senhor dirija o coração de cada aluno que estará assistindo esta aula de hoje, e o reverendo Dario, para que seja usado pelo Senhor naquilo que vai falar para todos nós. Louvado seja o seu nome, nos abençoa, nos dá atenção, coração aberto para ouvir, para aprender, e se necessário for mudar nossas concepções, sermos confrontados em nosso pecado, para andarmos segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Aproveite a aula, Deus abençoe sua vida. Olá, irmãos, bom dia. É uma alegria estar com vocês nesta manhã para compartilhar um pouco da palavra de Deus e refletir sobre a importância que a família tem na preparação dos crentes, na preparação das pessoas que vão servir no reino de Deus, tanto dentro da igreja quanto fora dela. Nós geralmente pensamos nessas questões ligadas àquilo que a igreja pode fazer pelos nossos filhos. Mas é importante lembrar que o ensino bíblico tem uma direção diferente. Coloca sempre a família como o principal agente na formação, e não podia ser diferente, porque é no contato com o pai, com a mãe, entre os irmãos, que marido e mulher, que os crentes são aperfeiçoados no dia a dia. A igreja certamente dará sua contribuição, como estamos fazendo esta manhã. Mas é importante lembrar que Deus tem requerido de nós, maridos, esposas, filhos, pais, um papel bastante importante, bastante relevante neste trabalho. Eu espero que Deus nos dê a graça de ver as nossas famílias sendo aperfeiçoadas e fortalecidas por meio desse estudo que vamos fazer nesta manhã. O tema proposto é
o papel da família na preparação dos crentes. Nisso que vamos refletir, olhando para alguns textos bíblicos e mostrando como Deus tem olhado para as nossas famílias neste processo. O texto básico nosso é um texto que gosto muito de refletir, que é o texto de Gênesis, capítulo 15, capítulo 18, verso 19, que diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Esse texto está no contexto onde Deus está visitando Abraão e Sara, lhe promete o nascimento de Isaac. Dali a 1 ano, Isaac nasceria. E neste processo de apresentação do plano de Deus, da continuidade do plano de Deus na vida de Abraão, esta frase é apresentada. Deus está ali para dizer o que vai fazer com Sodoma e Gomorra, e nesse contexto ele diz quais são os propósitos em ter chamado Abraão para ser aquele que origina o seu povo. E esses propósitos, como nós vemos, incluem a família de Abraão, para que aqueles que viessem depois dele pudessem fazer aquilo que Deus havia designado. Eles deveriam aprender o caminho do Senhor, eles deveriam praticar o juízo e a justiça. E note, voltemos ao texto, a responsabilidade disso é de Abraão. Eu escolhi Abraão para que ele ordene, para que ele coloque em ordem os seus filhos e a sua casa depois deles. Então, estes propósitos estão ligados não apenas à fé que Abraão deveria expressar, mas também o modo como ele desenvolveria a instrução dos seus filhos para que de geração em geração o povo de Deus se fortalecesse e cumprisse os propósitos do Senhor até que tudo aquilo que Deus disse sobre Abraão fosse cumprido. Lembra que Deus prometeu a Abraão fazer dele uma grande nação. Prometeu abençoar os que abençoassem e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoassem. E prometeu que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. E este era um processo que não se resumia aos dias da vida de Abraão. Esse era um processo que deveria se estender geração a geração através dos seus filhos, até que chegasse o Senhor Jesus, o descendente de Abraão, que abençoa todas as nações, e até que chegasse a plenitude do reino, onde o evangelho estaria espalhado para todas as famílias da terra. Isso ainda está acontecendo, e para que isso aconteça, esta sequência de geração em geração deveria ser mantida. Vamos olhar esses dois textos de Gênesis ainda. Eles falam como os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão, deveriam participar deste processo, desta obra. Gênesis 28, 21, nos diz assim: Jacó está ali, depois de ter visto a visão da escada, ele faz um voto a Deus, e nesse voto ele diz assim: de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Note que a fé de Jacó está vinculada à permanência dele no meio do povo de Deus. E no voto, Jacó percebe isso claramente. Também no capítulo 31, verso 42, nós encontramos esse mesmo Jacó apresentando ali, conversando discutindo com Labão sobre a sua experiência ali em Harã, e ele diz assim: se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite.
Veja, eles estão conscientes de que Deus está ali conduzindo o trabalho. Deus está ali presente, tanto guardando quanto orientando, mas sempre a vinculação. O Deus do meu pai, a casa do meu pai, a minha família. Nós sempre fazemos menção à nossa igreja. Isso certamente é importante, especialmente aqueles que são convertidos recentemente, a sua família ainda não serve ao Senhor. Mas à medida em que nós avançamos na história do reino, é importante que o Deus do meu pai, a casa do meu pai, seja a minha referência de fé e de fidelidade. Dois salmos nos lembram isso muito claramente. O Salmo 112, ele fala da bem-aventurança do homem que teme ao Senhor, que anda nos caminhos de Deus, e como isso se reflete na sua família. É importante que a gente perceba essa vinculação. O Salmo 112 diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa, a prosperidade e riqueza, a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemorize de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Percebe? Esse homem tem uma série de características, mas que se estendem para a sua posteridade. De tal forma que é evidente a todos, mesmo ao ímpio, aquilo que esse homem tem construído dentro da sua casa e o modo como ele tem conduzido a sua família. O Salmo 128 é um salmo muito conhecido sobre a questão da bênção do Senhor sobre a nossa família, né? A esposa dentro da nossa casa como videira frutífera, os filhos como rebentos da oliveira, o trabalho das nossas mãos prosperando e tudo indo bem. Assim é o homem que teme ao Senhor. Mas note o final deste salmo, os versos 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Aquele homem não apenas está bem-sucedido dentro de casa, mas a cidade ou o lugar onde ele adora o seu Deus, no caso ali a cidade de Jerusalém, no nosso caso a igreja, ela prospera, ela se desenvolve, ela cresce. E cresce por quê? Porque através das suas gerações, a paz sobre o povo de Deus também se manifesta. Essa vinculação é um propósito declarado do Senhor, propósito que nós vemos, inclusive, ele prometer que fará. Deus está comprometido com o bem-estar das famílias crentes por gerações. Essa é uma responsabilidade nossa, não é de fazer com que as nossas famílias prosperem, mas é de refletir a prosperidade, o sinal da presença e do cuidado de Deus entre nós. Vamos dar uma olhada em alguns desses textos de Isaías que fazem esta promessa. E de modo geral, falando do povo de Deus, Isaías 44, versos 1 a 4, diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção
sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Veja, Deus está falando de como ele vai abençoar e resgatar o povo de Israel, mas se isso acontece, como que nós verificamos? Verificamos quando a nossa descendência, verificamos quando os nossos filhos são chamados de povo de Deus, são habitados pelo Espírito Santo, são então abençoados e frutíferos. Isaías 61, verso 9, quando aquele texto que Jesus cita, o começo desse texto é aquele que Jesus cita lá em Lucas 4. Né? Hoje se cumpriu estas palavras, o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas veja lá no verso 9, quais são os efeitos desta redenção de Cristo. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como a família bendita do Senhor. Se de uma forma os nossos filhos devem sempre se lembrar da casa do Pai, da casa dos seus pais, né? Da sua casa pai, da sua casa mãe, como lugar de temor a Deus, também quando as pessoas virem os seus filhos, elas verão cada um deles como filhos de Deus, como a família bendita do Senhor. E esta vinculação é aquilo que Deus promete fazer pela obra de Jesus Cristo. E por fim, Isaías 65, versos 21 a 24, nos dizem assim: eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque eles são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Obviamente, essas promessas são promessas que falam da redenção como uma obra completa e plena. Nós ainda não experimentamos a plenitude de todas essas promessas. Mas é isto que Deus está fazendo, dia a dia. Ele já começou uma boa obra em nós e vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E quando essa obra for completa, os nossos descendentes, os nossos filhos, serão reconhecidos como a família bendita do Senhor. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção nesse nosso estudo é que você de fato desejasse que a sua casa, que a sua família, que os seus filhos, netos e assim por diante fossem reconhecidos como povo de Deus. Pedir isto a Deus em oração e comprometer-se com isso é um dos nossos primeiros desafios. Deus está nos oferecendo, junto com o Evangelho, esta promessa de trabalhar e edificar os nossos filhos. Contamos com o propósito do Senhor em que nós ordenemos os nossos filhos, para que eles conheçam o caminho do Senhor, para que eles guardem o caminho do Senhor, para que eles pratiquem o juízo e a justiça. Foi para isso que Deus nos escolheu. E quando nós vemos como é grandiosa esta bênção, como isso pode alegrar e fortalecer o nosso coração, nós devemos nos colocar diante de Deus em oração e pedir: Senhor, faça com que a minha família seja assim. Senhor, faça com que o meu relacionamento com a minha esposa seja assim, com o meu marido seja assim. Senhor, faça com que os meus filhos sejam dessa forma. E mesmo você que não tem dentro da sua família, do seu vínculo, do seu círculo familiar, pessoas que são convertidas a Cristo, esse é um bom momento de você orar e pedir: Senhor, eu gostaria que a minha família, que a minha esposa, que os meus filhos, que os meus pais te conhecessem dessa forma, para que estas promessas, para que estas profecias também dissessem respeito a eles. Coloque isso em oração. Peça que Deus faça isso na sua família, na sua vida.
E então, comprometa-se com isso. Então, faça com que esta seja a realidade da sua casa. Vemos então alguns exemplos bíblicos muito interessantes. Vou citar este de Timóteo, porque nós temos uma boa descrição de como foi a criação de Timóteo. Timóteo é um daqueles companheiros de viagem de Paulo. Se você mais tarde pesquisar, você verá que ele era um jovem que Paulo encontrou em uma das suas viagens, na sua segunda viagem, e deram um bom testemunho dele. Disseram que ele era um jovem excepcional, um jovem diferente. Paulo, de fato, gostou dele e ele passou, então, a caminhar com Paulo, aprendeu o trabalho missionário com Paulo e depois, então, se tornou um dos seus principais colaboradores, pastoreando algumas igrejas onde Paulo o enviou para fazer o seu trabalho. Mas é interessante a gente pensar um pouco mais detalhadamente na história de Timóteo. Ele era filho de uma mulher judia, sua avó também era judia, mas o seu pai era grego. E ele então teve uma formação num lar que nós chamamos, né, num lar misto. Antes, não sabemos exatamente por que isso aconteceu com a mãe de Timóteo, né? Não temos muita informação sobre as circunstâncias deste casamento, mas o fato é este. A família era uma família dividida, tanto é que Timóteo não havia sido circuncidado ainda, mesmo sendo já jovem, mesmo já alcançando uma idade relevante para sair, inclusive, de casa. Uma outra coisa importante para saber sobre a história de Timóteo é que a sua mãe e a sua avó não conheciam o Evangelho desde a infância, não conheciam a salvação em Jesus Cristo desde a infância. Quando Paulo e o Evangelho chegou à cidade deles, Timóteo já era um jovem formado. Então, a formação de Timóteo foi uma formação dentro dos parâmetros e dentro das proposições do judaísmo, baseado certamente no Velho Testamento, mas ele ainda nem conhecia o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas olha como o texto bíblico fala desta família, né? 2 Timóteo 2,5 diz assim: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Não sabemos exatamente se Paulo está se referindo à fé de Lóide, Eunice e Timóteo após a sua conversão, ou se fala dessa condição mesmo antes, como nós vamos ver lá em 2 Timóteo 14 a 16. Mas o primeiro fato a reparar é, quando Paulo se lembra de Timóteo, lembra que também a sua mãe e a sua avó eram mulheres tementes a Deus e que creram verdadeiramente em Jesus Cristo. Toda a família está engajada e uma das credenciais de Timóteo é certamente a fé que estava em sua mãe, a fé que estava em sua avó. Esta fé é certamente uma característica daquela família que Paulo recorda. Mas é interessante observar o que Paulo diz um pouquinho adiante, lá no capítulo 3. Timóteo está um pouco desanimado em relação às lutas que Paulo está atravessando, e aí, para animá-lo, ele vai dizer, dar a seguinte recomendação: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vamos parar aqui, daqui a pouco eu continuo. Note, ele fala desde a infância. Mas Timóteo não é cristão desde a infância. Timóteo está sendo educado nas Escrituras desde a infância. E mesmo antes do evangelho chegar àquela família já era uma família comprometida com a palavra de Deus.
E é por isso, então, que Paulo vai continuar a dizer toda a Escritura, e ele agora se refere ao Antigo Testamento, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Desde a infância você sabe as Sagradas Letras. Onde ele aprendeu as Sagradas Letras? Com a sua mãe, com a sua avó. Mesmo vivendo num lar misto, mesmo tendo pai grego, mesmo não tendo sido circuncidado, mesmo não conhecendo ainda a plenitude da revelação que era o Evangelho de Jesus Cristo, Lloyd e Eunice ensinaram Timóteo as Escrituras. E por terem ensinado as Escrituras para aquele jovem, o que aconteceu? Ele se tornou um jovem recomendável, habilitado para toda boa obra. Quando Paulo chegou ali pregando o evangelho, aqueles que se converteram, os membros daquela igreja, disseram: olha, tem um rapaz aqui que vai ser muito útil para o seu ministério. Paulo lhe chama Timóteo. A mãe dele sempre ensinou as escrituras. A avó dele sempre ensinou a palavra de Deus. E elas são mulheres muito comprometidas com a obra do Senhor. Pode levar Timóteo. Ele vai ser uma grande bênção para o seu ministério. Falariam assim dos nossos filhos. Seus filhos seriam recomendados assim. Eu conheço o pai dele, eu conheço a mãe dele e sei que eles são homens e mulheres comprometidos com a obra de Deus e com a palavra de Deus. Era isso que aconteceu com Timóteo. E por causa disso, ele se tornou alguém habilitado para toda boa obra. Nós falamos que a família de Timóteo conhecia as Escrituras mesmo antes de ter conhecido o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Isso porque as Escrituras, elas anunciam essa salvação. E aqueles que vivem de acordo com ela, certamente estarão sendo preparados para se tornarem sábios para a salvação, como o próprio texto nos aponta. Mas essa formação, ela está ali designada em Deuteronômio capítulo 6. É um texto bastante conhecido, que certamente era praticado por Lloyd e Eunice, que educaram Timóteo de acordo com os princípios e os valores da palavra de Deus. Deuteronômio 6, então, dos versos 1 a 9, vão nos dizer o seguinte: estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinasse, para que os cumprisses na terra que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, e todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Depois leremos a parte final dos versos 20 a 25. Mas note como o texto ele diz: aqui estão os estatutos do Senhor, para você, para os seus filhos, para todas as gerações. Essas são as coisas que você deve cumprir. Então, o texto passa a nos dar uma série de orientações de como isso deve acontecer. Orientações que serão fundamentais para que a promessa de Deus de fazer dos nossos filhos geração bendita do Senhor se realize. Então, o primeiro elemento é: Deus é o único Senhor. Deus no centro e em tudo mais.
Não é possível preparar crentes para o reino se eles estão divididos entre o seu compromisso com Deus e o compromisso com as demais coisas. Não é possível que você ensine os seus filhos a serem servos do Senhor se você está dividido entre o seu compromisso com Deus e o compromisso com outras coisas. O Senhor Jesus nos disse que, lá em Mateus, que nós não podemos servir a dois senhores. Mas o que acontece normalmente conosco é que nós servimos a muitos senhores. Estamos correndo sempre de um lado para o outro. Deus é o único Senhor. E a gente precisa aprender a orientar a vida familiar para que Deus seja a razão de todas as coisas. A razão do trabalho, a razão do lazer, a razão do descanso, a razão da discussão. Quando nós estivermos comprometidos com Deus, para fazer a vontade de Deus, ou para nos dobrar diante de Deus, quando percebemos que nos afastamos da sua vontade, nós ensinaremos os nossos filhos qual é a verdadeira autoridade na sua vida. Se você não teme ao Senhor de todo o seu coração, se você não tem a sua vida separada para reconhecer que Deus é a fonte de toda a provisão, se o seu coração se desespera e teme, se você murmura ou blasfema diante da dificuldade, os seus filhos vão ver que você tem outros temores, que você tem outros senhores, e eles também terão dificuldade em amar a Deus de todo o coração, de toda a alma. Por isso, então, o texto vai nos chamar essa atenção. Ame o Senhor, entregue o seu coração a Deus, seu coração, a sua alma, a sua força, o seu entendimento. Estas palavras precisam habitar o nosso coração. Precisamos entender que o Senhor está ali orientando-nos, que o Senhor está ali instruindo-nos para que nós vivamos de acordo com a sua vontade. Como saber que Deus é o Senhor da nossa vida se nós não temos nas Escrituras, se nós não temos na leitura da Bíblia a fonte de orientação? Como mostrar que o que estamos fazendo é por fidelidade a Deus, se nós não estamos nos empenhando em praticar aquilo que foi orientado para nós? Ou se o fazemos com tristeza, com pesar no coração, nós devemos amar a palavra de Deus. Nós devemos tê-la como centro organizador da nossa vida. Vamos ter tristeza, sim. Vamos ter dores também. Vamos ter dúvidas. E quando essas coisas surgirem, nós vamos correr e nós vamos mostrar para os nossos filhos que é na palavra de Deus que nós encontramos solução para todas estas questões. O pai e a mãe podem entrar em desentendimento, os filhos podem brigar entre si, mas quando nós percebemos isso, nós nos voltamos a Deus. E nós nos voltamos à palavra de Deus. E então encontramos a orientação para a reconciliação. Assim, nossas famílias estarão sendo organizadas e estarão sendo dirigidas de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Mas o texto vai mais e diz: você vai falar destas palavras. Ao deitar, ao levantar, ao sentar-se, ao andar pelo caminho, você vai colocar essas palavras na sua testa, no seu pulso, você vai colocar nos umbrais da sua porta. O que, na verdade, o texto está querendo mostrar para nós não é que devemos ter quadros na nossa casa sobre a palavra de Deus, isso ajuda para dizer a verdade, mas o que ele está nos chamando a atenção é que nós deveríamos falar mais entre nós, como nós vamos ver daqui a pouco, né, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quantas vezes você cita o texto bíblico para os seus filhos durante a semana? Quando vocês têm uma discussão, ou quando você vai dar uma orientação, você se lembra qual é a base bíblica, a orientação bíblica para ele? Você cita um verso de Provérbios? Você cita o quarto mandamento?
Quando você está conversando com a sua esposa, com o seu marido, você cita Efésios 5. Essas coisas mostram que nós estamos tomando decisões de acordo com a palavra do Senhor. Andamos pelo caminho e vemos um pássaro, e vemos um belo pôr do sol e dizemos: olha, filho, é isso que o Salmo nos diz sobre a criação. Veja, filho, é por isso que nós agradecemos a Deus todos os dias. Nós comentamos que a nossa vida está permeada do cuidado da direção de Deus. Recebemos o nosso alimento, isso a maioria de nós tem, graças a Deus, feito. Agradecemos ao Senhor, porque Ele nos dá o alimento, cumprindo aquilo que foi prometido, que na sua palavra, de que nos sustentaria e nos guardaria em todas as coisas. Ter a palavra de Deus como a fonte de orientação criará em nossos filhos a mentalidade cristã. Fará que ele perceba que a palavra de Deus não é aquele instrumento da pregação do pastor aos domingos. Também é dela que ele fala. Mas ele perceberá que esta palavra tem que fazer parte da sua vida cotidiana. Quando você vai repreender o seu filho, quando você vai estimulá-lo em alguma coisa, você o faz com base na palavra de Deus. Você o faz citando as Escrituras, porque o temor do seu filho não pode ser você. Ele não pode fazer as coisas simplesmente para agradar você ou para ser bem-sucedido no seu trabalho. Ele não deve fazer as coisas simplesmente porque ele vai se dar bem na vida. Ele tem que saber que ele está fazendo cada uma daquelas coisas porque ele quer agradar a Deus. Então você diz: filho, o que você fez hoje está cumprindo aquilo que Paulo disse na carta aos Efésios. Aquilo que você fez hoje tem que ser relacionado, tem que ser analisado por aquilo que Tiago diz no capítulo 2. Todas estas coisas precisam estar no nosso coração. Por isso nos dedicamos à escola dominical, por isso ouvimos sermões, por isso lemos a Bíblia. Mas o que tem acontecido regularmente é que estas coisas param aí. Quando nós saímos do culto, quando nós fechamos a Bíblia, nós nos tornamos como aquele homem mencionado em Tiago 1, que olha no espelho e, quando sai do espelho, já não se lembra do que viu. Nós terminamos o culto, terminamos a leitura e não nos tornamos diligentes ou operosos praticantes da Escritura. Simplesmente esquecemos o que ouvimos. Tornamos aquilo algo especial, algo ligado à nossa devoção, algo ligado à nossa fé, mas agora o momento de fé acabou. E agora entra o momento trabalho, agora entra o momento preocupações dessa vida, agora entra o momento cuidados deste mundo. E Jesus foi muito claro na parábola do semeador. Estas coisas sufocam a semente e a tornam infrutífera. Isso tem acontecido em muitos dos nossos lares. E um dos testes que Deuteronômio apresenta para nós em relação a isto é o final desse capítulo 6. Eu queria que você se perguntasse com muita sinceridade se essas coisas estão acontecendo com você. Porque Deuteronômio 6 diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos, os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Esse é um teste fundamental para ver como as nossas famílias estão vivendo. Seu filho já te perguntou: pai, por que é que você cita tanto a Bíblia? Seu filho já te perguntou: mãe, por que é que você está lendo a Bíblia novamente? Certamente ele já te perguntou: pai, mãe, por que é que a gente tem que ir para a igreja?
Essas perguntas são ligadas à prática daquilo que vimos no começo do capítulo. Se essas coisas estiverem acontecendo, os seus filhos te perguntarão: por que eu devo fazer assim? Por que eu não posso me relacionar com tal pessoa? Por que eu não posso ter este namoro? Eles vão te perguntar por que Deus mandou a gente fazer isso. Mas a pergunta tem que ser seguida por uma resposta. Isso é muito importante saber se seu filho já te fez essas perguntas, porque afinal de contas, crianças perguntam mesmo. É preciso perguntar-se se foi esta a resposta que você deu. Então dirás a teu filho: éramos servos do faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor vos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e o temêssemos, e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. A resposta dada pelo pai israelita é: Deus nos livrou da escravidão. No caso dos israelitas, do Egito. No nosso caso, do pecado. Pai, por que você cita tanto a Bíblia? Eu cito tanto a Bíblia porque Deus me resgatou do pecado e da morte. Mãe, por que você vai ler a Bíblia de novo? Por que a gente tem que se reunir para fazer o culto doméstico? Porque Deus nos resgatou do pecado. Nós éramos escravos do pecado, mas Deus nos libertou. Nos libertou de modo maravilhoso, entregando Jesus Cristo para morrer por nós e ressuscitando-o dentre os mortos e concedendo-nos o seu Espírito. E ele então nos prometeu nos conduzir até o seu reino celestial. E disse: façam estas coisas, cumpram esses mandamentos, pratiquem esses estatutos, essas leis, porque eles farão bem para você. Filho, obedecer a palavra de Deus só faz bem para nós. Obedecer a palavra de Deus é a nossa justiça. Obedecer a palavra de Deus mostra que nós estamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Isso não é perfeito em nós, mas nós vamos crescendo passo a passo até aquele dia que tudo aquilo que Deus prometeu fazer em nós se cumpra. É por isso que lemos a palavra do Senhor. O lar israelita, o lar de Timóteo, tinha esses parâmetros, esses padrões. Mesmo havendo alguns pecados ali, como a união entre a Lloyd e um homem grego, aquela família, naquilo que lhe foi possível, buscou andar nos caminhos do Senhor. E isso fez de Timóteo um rapaz excelente. Mas quando nós observamos todas estas coisas, nós temos que lembrar que nós falhamos. E então, o conceito de disciplina do Senhor é importantíssimo aqui. Há um projeto. Esse projeto é maravilhoso. E se nós andássemos de acordo com ele, nós veríamos dia após dia a luz da glória de Deus brilhar até que estivéssemos preparados para toda boa obra. Mas falhamos e tropeçamos. E por isso Deus precisa trabalhar em nós. Deuteronômio 8, então, diz: cuidem de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os seus pés nesses 40 anos.
Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. As nossas lutas também são importantes neste processo. Lutas familiares, sim, desentendimento entre marido e esposa, desemprego, lutas na saúde, dores e perdas, e até mesmo os nossos pecados estão nos circundando nesta caminhada, como aconteceu com Israel naqueles 40 anos. E todas estas coisas fazem uma só pergunta: o que está no seu coração? É o amor a Deus? É o desejo de servi-lo e aperfeiçoar-se nos seus caminhos? Ou o que está no seu coração é algum outro desejo ou poder? Essas coisas aconteceram e acontecem conosco para ver o que está no nosso coração. E isso revela também o nosso coração para os nossos filhos. No dia da adversidade, na tribulação, na dor, na angústia, qual é o testemunho que você dá aos seus filhos? Você reúne a sua família e diz: vamos orar, o Senhor nos acompanha. É da boca dele que vem aquilo que nós precisamos para resolver este problema. Você tem reunido a sua família e dito: nós precisamos nos arrepender, precisamos dobrar os nossos joelhos, porque aquilo que eu fiz ou falei não estava de acordo com a palavra do Senhor, e eu quero andar de acordo com os caminhos do Senhor. Eu vim aqui lhe pedir perdão, e eu quero que a gente busque reconciliação. Isso é necessário. Esta é a disciplina do Senhor. Nós tropeçamos às vezes, muitas vezes não cumprimos, mas à medida em que nós nos apercebemos disso, à medida em que nós notamos que é isso que está acontecendo conosco dia a dia, a oportunidade de crescermos espiritualmente se apresenta. E se você aproveitar esta oportunidade de crescimento, certamente a sua família será uma família bendita do Senhor. Hebreus nos dá esta garantia sobre as disciplinas, sobre as dificuldades. Falamos sobre bênçãos, mas agora estamos falando de lutas e dificuldades. O texto então diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Pois, falando dos nossos pais, né, e de nós, eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Efésios 6,4 então diz: pais, criem os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, o segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã é este: nós estamos comprometidos com o Senhor na nossa vida diária, seja nos nossos exercícios devocionais, seja na presença da palavra de Deus na nossa boca, seja no modo como nós reagimos às dificuldades, provações e lutas que nos cercam. Diante de todas estas coisas, nós damos bom testemunho do Senhor? Ou desanimamos na fé, deixamos de ir à igreja, nos entregamos à gritaria, à dissensão, aos conflitos domésticos? Uma família bendita do Senhor está aprendendo em cada uma dessas coisas como se aproximar de Deus. Ela sabe que precisa ser aperfeiçoada. Esse aproveitamento, esse fruto de justiça precisa ser alcançado. E ele será alcançado não só através de bênçãos, ele será alcançado através de dificuldades. Seus filhos sabem disso. Eles têm aprendido isso com vocês. Porque se quiserem servir no reino de Deus, eles terão que aprender a passar por muitas tribulações, porque é por meio delas que nos convém entrar no reino de Deus. É preciso saber que neste mundo passamos por aflições. Não é possível servir um reino sem estar pronto a enfrentar a oposição deste mundo.
Se nós estamos fugindo desses momentos de dificuldades, os nossos filhos também fugirão e eles não estarão ali diante do Senhor enfrentando as suas lutas em nome de Cristo, dando bom testemunho mesmo diante daqueles que os ameaçam e mostrando que não importa qual seja a oferta de Satanás, eles não abandonarão o caminho do Senhor. Cristo, então, precisa ser a nossa vida. Para que isso seja verdade, não basta um compromisso pessoal simplesmente. A promessa de Deus está ali posta, anunciada a quatro ventos. O caminho foi apontado para nós. Ame o Senhor, tenha Ele como o centro da sua vida. Fale do Senhor o tempo todo e esteja pronto, inclusive para passar pelas provações no deserto. Isso é o modo como Deus aperfeiçoa a sua vida. Mas nós não podemos andar neste caminho se não estivermos equipados por Cristo e a sua vida. É Ele quem faz com que as nossas famílias possam ser capazes de experimentar esta graça. É Ele quem faz a promessa de Deus se cumprir. Ele é o cumprimento. O apóstolo Paulo diz que nele todas as promessas de Deus têm o seu sim. E Ele é aquele que nós seguimos para não nos desviar e não nos perder no caminho. Colossenses 3, de 1 a 17, traz esta realidade e apresenta como Cristo faz com que todos esses elementos encontrem o seu devido lugar e a sua devida proporção. O lugar que é, de um lado, a obra de Deus em nós, transformando a nossa vida. Porque se ele não mudar o nosso coração não será mudado. Se ele não escrever as suas palavras no nosso coração, não existe como nós mesmos as escrevermos. Mas também esse texto nos mostra que, uma vez alcançados pela obra redentora, cabe a cada um de nós o esforço e a diligência de reorientar a sua vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. Colossenses 3, de 1 a 17, nos trazem esta instrução. Lá a partir do versículo 1, nós lemos: porque fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Esse é o primeiro ponto. Você é uma nova criatura, você foi ressuscitado com Cristo. Se isso não aconteceu, então não adianta nem continuar. Esta é a primeira questão a ser respondida. Você foi libertado da morte e do pecado por Jesus Cristo? Então ele diz: se isso aconteceu, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui na terra, porque você morreu e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também sereis manifestados com Ele em glória. Essa vinculação entre quem nós somos, mas principalmente quem nós somos em Cristo, é que pode dar realidade a este processo. Então, o texto nos diz: dirija o seu pensamento como homens e mulheres, pais, filhos, crianças ressuscitadas, onde uma nova vida foi implantada. E então, entenda que essa nova vida é lá do alto. Essa nova vida tem valores eternos. Essa nova vida tem valores que estão acima daquilo que é as preocupações e as orientações cotidianas. Sem esse compromisso e sem esse desejo de que, de fato, a nossa vida se revele. Quando Cristo se revelar, nós não teremos como preparar o povo de Deus para o seu serviço. Olhe para essas coisas, entenda estas coisas e então viva dessa forma. O texto então caminha e diz: você precisa agora fazer com que a sua natureza terrena morra.
Embora nós estejamos ressuscitados, é bem verdade que existe uma série de questões que ainda permanecem em nossa vida, permanecem fora dos padrões e dos caminhos do Senhor. Nós percebemos que muitas coisas ainda não são como deveria ser. Então, cabe aqui o nosso esforço. O verso 5 diz: façam, pois, morrer a sua natureza terrena. E lista as coisas para que não tenha dúvida: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, são estas as coisas que fazem com que a ira de Deus venha sobre os filhos da desobediência. Mas nós não somos filhos da desobediência. Nós somos a família bendita do Senhor. Portanto, é necessário que a nossa vida interior, os nossos desejos, os nossos sentimentos, a maneira como nós enxergamos as coisas, seja colocado de lado. Sim, nós vamos ter desejos lascivos. Sim, nós vamos ter desejos gananciosos, desejos avarentos. Sim, nós vamos ter ira, nós vamos ter indignação. Essas coisas fazem parte da natureza terrena e caída que nos pertence, mas nós vamos fazer com que essas coisas sejam postas de lado. E quando essas coisas se manifestarem nos nossos filhos, o que faremos? Diremos: filho, isso que você está sentindo não é algo que um filho de Deus pode abrigar no seu coração. Vamos pedir para o Senhor tirar isso da sua mente. Vamos pedir para o Senhor tirar isso do seu pensamento. Veja aqui o que a palavra de Deus diz sobre estas coisas. É preciso olhar para a nossa vida interior. Se o marido está desanimado, ou se ele está comprometido demais com algum projeto e perdeu a sua noção de que ele é servo do Senhor Jesus Cristo, cabe à esposa chamar a atenção e dizer: marido, isso que está no seu coração, esse pensamento, essa forma de pensar, não é a forma de um homem de Deus. Mulher, isso que você está pensando, isso que você está propondo, essas preocupações que estão no seu coração não são preocupações de uma mulher de Deus. A nossa vida interior precisa ser equipada. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. O texto continua lá no verso 8: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se faz segundo Deus. Coisas que devemos abandonar. É necessário, até para que os nossos filhos vejam, quando estamos andando pelo caminho, quando deitamos ou quando levantamos, que estamos a serviço do Senhor. Para que isto aconteça, é necessário que o nosso comportamento seja regulado pela palavra de Deus. E que as nossas ações no trânsito, no trabalho, no lazer, diante das lutas, sejam ações que confirmem que a palavra de Deus está no nosso coração. E então, um novo revestimento, novas práticas, novos pensamentos, novas ações precisam também estar sendo implantadas em nós, como fruto da obra de Cristo no nosso coração. Por isso, no verso 12, ele diz: revistam-se, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Revistam-se dessas coisas. Estejam preparados para que estas coisas se apresentem na sua vida. Humildade, bondade, mansidão, longanimidade, misericórdia. Essas coisas são coisas que o seu coração começa a sentir. Porque isso é o que vai instruir filhos. Isso não é o que fazemos sentados nos bancos da igreja. Isso é o que fazemos no nosso dia a dia, em virtude daquilo que ouvimos na igreja. É assim que tem sido a sua vida, e é isso que você tem ensinado os seus filhos a viverem dessa maneira. O comportamento também deve alterar. Verso 13: suportai-vos uns aos outros,
Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai vós. Mais adiante, no verso 17, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse é o equivalente daquilo que vimos lá em Deuteronômio 6. Nas mãos, na testa, nos umbrais da tua porta. Fazer por, em nome do Senhor Jesus. Fazer demonstrando que estamos ali servindo a Deus. Ele é o nosso centro. Cristo fez isso em nós. E então, alterando o nosso ambiente, o lugar em que vivemos. Nos versos 14 e 16, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Muitos de nós gostam muito da igreja, porque a igreja é um ambiente onde essas coisas acontecem, não? A gente está ali louvando, a gente está ali cantando, a gente está ali ouvindo a exortação, a gente está ali orando uns pelos outros. É muito bom isso. Por que as nossas casas não podem ser assim também? Paulo está dizendo, isso precisa acontecer também na sua casa, isso precisa acontecer também no seu dia a dia, isso precisa também acontecer na vida e no modo de agir dos seus filhos. Amor, a questão mais importante. A paz de Cristo, o vínculo, aquilo que estabelece as direções, que estabelece a perfeição, a palavra, a instrução, o aconselhamento. Se as nossas famílias não estiverem investindo nessas coisas, como estaremos produzindo homens e mulheres de Deus para o futuro? Eu quero chamar a sua atenção, nós não vamos fazer isto agora, mas veja que em seguida do verso 17, logo após esse texto, o que Paulo traz aqui na carta de Colossenses é como a esposa deve agir em relação ao marido, como o marido deve agir em relação à esposa, como os pais devem agir em relação aos filhos, como os filhos devem agir em relação aos pais, e depois como os servos e senhores devem reagir uns aos outros. Note quando Paulo pensa nessas coisas, que Cristo é a nossa vida, e nessa transformação que o Evangelho fez no nosso coração, a primeira coisa que ele lembra é como está a sua casa, como tem sido o seu casamento, como você tem educado os seus filhos, e de que maneira você respeita e obedece os seus pais. Se a transformação de Cristo não alcançou a sua vida doméstica, então aquilo que Deus preparou lá em Abraão, lembra? Eu escolhi para que ele ordene a sua casa. Nem começou ainda. Precisamos nos equipar para essas coisas. E precisamos entender que é ali, no lar, que nós vamos desenvolver estes valores que a igreja anuncia, que são ensinados para nós na escola dominical, que são trazidos para nós nos cultos, mas que precisam ser praticados dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, andando pelo caminho e assim por diante. A família, então, será fundamental na preparação dos crentes de forma geral, mas em especial quero chamar a sua atenção dos líderes. Isso que falamos vale para todos, mas eu quero notar como que, assim como aconteceu com Timóteo, aquelas pessoas que são desenvolvidas e que estão sendo treinadas nesta disposição são aqueles que a palavra de Deus apontam como os modelos, os exemplos a serem seguidos por todos e, portanto, os líderes da igreja. Por exemplo, quando Paulo vai ensinar a Timóteo e Tito como deveriam escolher líderes para a igreja, presbíteros e diáconos, nas duas situações, ele apresenta homens aprovados na sua vida familiar.
Essa certamente tem sido uma grande crise dos nossos dias em muitas situações, porque nós temos visto o enfraquecimento deste cuidado na formação e na preparação das famílias, e esta falta de cuidado tem refletido na dificuldade de encontrar homens que se adequem a esta informação, a esta orientação aqui. Digo, só para fazer um parênteses, que não estamos falando de filhos adultos que tomam suas próprias decisões. Nós estamos falando de casas. Estamos falando da formação dos filhos de forma geral. Sim, nós vivemos, como disse, numa caminhada no deserto, onde as relações familiares são bastante tumultuadas, mas nós não podemos deixar de observar que a palavra de Deus diz: olha para a família do diácono, olha para a família do presbítero, olha para a família do pastor. É dessa forma que a gente vai entender se eles estão preparados para exercer o ministério no reino de Deus. Isso também quer dizer que isso não deve ser exigido só dos pastores, dos presbíteros ou dos diáconos, porque o texto está dizendo de pessoas que vão ser pastores, vão ser presbíteros, vão ser diáconos. Ou seja, eles têm que ser todas essas coisas antes. E isso só é possível se viver uma vida de fidelidade ao Senhor na família for um compromisso de todos os crentes, e não só da liderança. Então, vamos ver aqui como está o texto de Timóteo. Fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. A palavra é irrepreensível. E aí nota, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Todas essas coisas são coisas que praticamos em casa. É necessário que essa pessoa seja assim. Apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo das contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. E Paulo reforça isso. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O texto de Tito é bem semelhante nesse aspecto. Note como o modo como vivemos não está aqui, fora a questão de não ser neófito, não está aqui se estabelecendo o conhecimento, não está aqui se estabelecendo a questão das condições financeiras ou da habilidade que ele tem de relacionamentos. O que estamos falando aqui, o que Paulo está falando aqui é de testemunho. Pessoas que dão bom testemunho na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança. Ou seja, o que seus vizinhos dizem? Esta é a recomendação, essa é a lista. Mas note, isso não vale só para pastores, presbíteros e diáconos. O mesmo conceito Paulo vai trazer lá em Timóteo 5, quando vai estabelecer quais viúvas devem ser atendidas pela igreja. E aqui parece-nos, né, porque quando falamos de pastores, presbíteros e diáconos, nós jogamos para outros a responsabilidade. Mas agora, aqui nós temos alguma coisa que tem a ver com todos nós, todas as nossas mulheres, né, e todos aqueles que são assistidos pela igreja de forma geral, não apenas mulheres, mas também outras pessoas que vierem a ser atendidas pela igreja. Veja que Paulo diz a Timóteo: honra as viúvas verdadeiramente viúvas, ou seja, que não tem quem as ajude. Se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é agradável diante de Deus. Ou seja, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, a igreja não pode assumir o lugar da família. Olha só que coisa interessante. Se essa mulher ou se essa pessoa tem filhos, estes devem, em primeiro lugar, aprender a cuidar deles. Depois,
Se houver necessidade, a igreja pode ajudar. Mas, em primeiro lugar, pergunta: onde está a família dessa pessoa? Isso se torna mais sério para nós, né? Mas vai adiante. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Olha a palavra de novo. O pastor tem que ser irrepreensível, o presbítero, o diácono, a viúva, aquele que está sendo assistido pela junta diaconal, também tem que ser irrepreensível, esperar em Deus, em súplicas e orações. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita senão viúva que conte com menos de 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, veja, o mesmo critério do presbítero, agora tem sido trazido para a esposa, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado aos pés dos santos, socorrido aos tribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Olha, as mesmas coisas que são pedidas do presbítero são pedidas da mulher viúva a ser assistida. Por quê? Porque essas coisas são as que caracterizam o povo de Deus. Não importa se você é oficial da igreja ou não, importa que você esteja construindo a sua família dentro dos caminhos do Senhor, educando seus filhos na palavra de Deus, exercitando a hospitalidade, sendo misericordioso, bondoso. É a obra de Deus que está sendo realizada em nós. Por isso, lá em Filipenses, nós encontramos esta recomendação sendo feita a todos os crentes. Filipenses 2, versos 12 a 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Lembra? Seus povos o reconhecerão como a família bendita do Senhor, para que sejamos filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, irrepreensíveis. Todos nós, não só os líderes. Mas é verdade, quando a gente fala em líderes, as pessoas que se desenvolveram nesta prática devem então ser chamadas a ajudar outros neste caminho. Esta é a liderança cristã. E essa liderança cristã só vai acontecer no futuro, se hoje você estiver preparando os seus filhos, se hoje você estiver agindo de forma consciente para aperfeiçoar a si mesmo, para aperfeiçoar a sua esposa ou o seu marido, para aperfeiçoar os seus filhos, netos ou seus pais e avós nos caminhos do Senhor. Todos nós precisamos crescer nosso compromisso com a obra de Deus. E no crescimento desse compromisso, a igreja vai ser abençoada. No crescimento deste compromisso, o mundo vai ser alcançado. No crescimento deste compromisso, nós vamos ver como que as relações de trabalho, as relações de vizinhança, as relações de companhia serão mudadas e aprenderemos como agir na casa de Deus, como contribuir para a obra do Evangelho, mas também como sermos filhos de Deus, espalhados entre as nações, para testemunhar da obra redentora de Jesus Cristo, para que tudo aquilo que Deus disse a Abraão venha a se cumprir.
Espero que a sua família esteja caminhando nessa direção. Que você deseje, de fato, ver os seus filhos como a geração bendita do Senhor, a família bendita do Senhor, e peça isso a Ele. Que você se comprometa a seguir o caminho que Deus apontou de leitura, de conhecimento da palavra do Senhor e de aprendizado e confiança em Deus no meio das tribulações. Mas que, acima de tudo, você perceba que é Jesus Cristo quem está trabalhando para que você esteja cada dia mais parecido com Ele. E então, no seu relacionamento familiar, você se torne irrepreensível. Possa servir a Deus na liderança da igreja, nas diversas áreas, tanto como oficiais, como nas sociedades internas, como nos trabalhos gerais que a igreja desenvolve. E que você possa também servir a Deus no meio deste mundo, fazendo com que a graça e a bondade misericordiosa do Senhor alcance aqueles que ainda não a conhecem. Que Deus abençoe. Agradeço a atenção de vocês e peço que Deus conduza e dirija a vida de vocês. Bom, para finalizar, depois de ouvir um estudo tão maravilhoso, profundo, bíblico para nós, tão desafiador, nós queremos agradecer, antes de mais nada, reverendo Dario. Deus abençoe a vida desse servo tão grandioso dele. Obrigado, reverendo. Deus o fortaleça em seu ministério, que tem sido tão abençoado, não só na igreja local, mas para a IPB, né, para a Igreja Presbiteriana do Brasil, para o Reino de Deus. Lembre-se do nosso culto às 17 horas, continuamos a falar da primeira carta de João. Hoje vamos falar de uma característica muito importante que diz respeito a algo prático para o qual Deus nos chama. Orar, né? Agora nós não tivemos aniversariantes essa semana, mas vamos orar de maneira geral por aqueles que necessitam do nosso cuidado, da nossa atenção. Feche seus olhos, nós vamos orar agora pedindo a bênção de Deus. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o seu nome, te agradecemos por aquilo que aprendemos nessa manhã, pedimos que possa mudar o nosso entendimento, as nossas ações, a maneira como lidamos com a vida espiritual dos nossos filhos. Quebranta-nos, ajuda-nos a sermos participativos, principais discipuladores, doutrinadores daqueles que o Senhor confiou em nossas mãos. Tira a nossa preguiça, as nossas barreiras, nossa falta de entendimento, nos dê profunda sabedoria para que possamos fazer aquilo que te agrada e obedecer os seus mandamentos, ensinando nossos filhos a andar também da mesma forma, em submissão ao Senhor. Pedimos por aqueles que estão desempregados, pedimos por aqueles que estão enfermos, pedimos pelas famílias, pedimos pelo nosso governo, para que possa ter direção do Senhor, iluminado pelo Teu Santo Espírito, possa dirigir de maneira adequada a nossa nação nesses tempos difíceis. Abençoa aqueles que são autônomos, aqueles que têm seu próprio negócio, que haja nesses tempos, ó Deus, amor da parte da igreja, desejo de participar e servir, e como a Tua palavra promete, haja, ó Deus, o atendimento, pelo menos daquilo que os irmãos necessitam para o seu dia a dia. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos, louvamos o seu nome. Amém. Deus abençoe você, um bom dia, até logo mais às 17 horas, se Deus assim permitir.